Olá pessoal, olá quinto ano, vamos começar, Vamos dar início à nossa quarta-feira de atividades. E hoje, como vocês sabem, teremos as nossas aulas de ciências e geografia, tá bom? Agora vamos começar com a nossa aula de ciências, tá? Continuando aquele assunto sobre o corpo humano. E hoje vamos falar sobre a fase da vida. Já estudamos os nossos sistemas, os sistemas que tem no nosso corpo, sobre as células, e para fechar todo esse assunto, vamos falar da fase do crescimento. Falamos, como é gerado os bebês, como faz essa formação desses indivíduos, dentro da barriguinha da mamãe. E agora vamos falar sobre as fases da vida. As fases da vida estão lá na página 322, tá certo? Que mostra um pouquinho de cada uma dessas fases, tá bom? Bem, a fase da vida, ela tem 4 etapas, O nascimento, que daí começa a nossa vida, passamos pela nossa infância, Que o nascimento, ele inicia essa fase da infância, que mostra aí no livro de vocês, que essa fase é do 0 anos, a partir do nascimento, até os 10 anos de idade, que é marcado por um grande desenvolvimento da criança, nascemos aqueles bebezinhos bem pequenininhos que só sabemos chorar, molinhos, aquelas crianças indefesas, e vamos fazendo o nosso crescimento, onde aprendemos a comer sozinhos, a falar, a andar, a desenvolver todo o nosso corpo para as próximas fases, tá certo? Sempre é importante, como eu já disse a vocês, fazerem a leitura inicial, desse nosso conteúdo, para que vocês compreendam bem direitinho o que Tia está falando hoje, tá? Então faz essa leitura, para o vídeo e vem para as explicações. A fase da infância é a fase inicial, que inicia a nossa vida. E, como mostra aí, é marcada pelo rápido desenvolvimento físico da criança e pela formação de sua personalidade. Então, vai mostrando como é a criança, tá? Até os 10 anos é a fase da infância. Dos 10 anos até os 19 é a fase da adolescência, que também tem toda uma transformação, uma mudança, nessa fase do ser humano. Como mostra aí no livro, que tem uma partezinha que fala: é o período de transição da infância para a adulta. Nessa fase, geralmente, o adolescente busca a afirmação da sua personalidade. Então, é aí que a pessoa, ela tá no meio dessas duas fases, que é a infância e a vida adulta, a fase adulta. Então, a adolescência é essa parte do meio que está entre essas duas fases. Então, nesse processo, o indivíduo, a pessoa, começa a desenvolver pensamentos, gostos, começa também a ter aquela evolução, aquele desenvolvimento do corpo, a altura, tudo vai mudando, a personalidade, o que é que ele foi construindo na infância, ela é melhorada, aprimorada na adolescência, para iniciar uma vida adulta, onde o indivíduo ele já tem muitas certezas das coisas que acontecem no mundo. Então, essa forma de ser crítico, de pensar, de fazer as coisas, tá certo? É uma evolução, uma construção. E temos aí a fase adulta, A idade adulta. A fase adulta, ela se inicia aproximadamente aos 20 anos, onde nessa idade o desenvolvimento, que o corpo necessita, ele já tem chegado à sua fase final nesse período, e o ser humano ele começa a adquirir responsabilidades e tem uma participação mais ativa no meio social em que ele está inserido. Então existe toda essa evolução na adolescência, essa construção de entender quando a sua personalidade na fase da adolescência que possibilita na fase adulta esse amadurecimento, nessa fase, nesse início dessa nova fase. Então é necessário esse desenvolvimento da adolescência
para que na fase adulta o indivíduo ele já esteja mais maduro, né? Com uma consciência totalmente diferente da sua fase da infância, da fase da adolescência, tá certo? Então isso tudo é construído ao longo do tempo. E a última fase é a fase da velhice. Ela inicia por volta dos 65 anos, que é onde o indivíduo ele já tem passado por várias situações, por vários momentos na sua vida, né? Uma evolução contínua de muitos anos e chega numa fase, né, que a sua experiência ela é muito grande. O desenvolvimento também do seu corpo, as suas defesas, o seu corpo por vários anos, né, por várias coisas que foi passando ao longo do tempo, o seu organismo ele já fica um pouco mais frágil, mas isso não identifica como uma pessoa totalmente frágil, né? Uma pessoa que entende mais, que tem uma vivência, né? Tem mais experiências de vida, né? E é um ser humano já bem evoluído, bem construído, esses conceitos que foi sendo construído na infância, na adolescência e na sua vida adulta, né? Que com as experiências que ele foi criando depois do início dessa vida adulta. Então é assim que se encerra a nossa fase do desenvolvimento. Inicia, né, com o nascimento, a fase da infância, depois temos a fase da adolescência, depois da fase da adolescência temos a fase adulta, a idade adulta, e depois vem a velhice, que é a última fase. Temos essas 4 fases no nosso desenvolvimento, tá bom? E bem, para concluirmos, né, todos esses estudos sobre os sistemas do nosso corpo, sobre o desenvolvimento do ser humano, sobre a construção, né, dessas fases, vamos fazer a atividade do Relembrando lá na página 324, tá bom? Que é uma atividade falando de tudo o que já estudamos. Então, se vocês acharem necessário, se vocês ainda ficaram com dúvida em alguma coisa, é só voltar às páginas anteriores e fazer aquele nosso estudo, né? Já revisamos boa parte desses conteúdos, falando sobre o coração, as células, os ossos, os músculos, sobre o sistema digestório, sobre o sistema urinário, o sistema circulatório, o sistema respiratório, tá bom? Também tem o sistema genital. Então, tudo isso aí, né, está no nosso conteúdo, no nosso estudo sobre o corpo humano. E para darmos o fechamento desses conteúdos, desses estudos, então é importantíssimo que vocês façam esse relembrando para relembrar bem desses conteúdos, tá bom? Então, meus amores, a nossa aula de ciências é essa, tá certo? Qualquer dúvida que houver, vocês podem me perguntar, podem voltar às páginas, fazer aquela leitura bem legalzinha, porque é um conteúdo muito bom, né? Que a gente estuda o que acontece no nosso corpo normalmente e temos essa possibilidade de conhecê-lo um pouco mais, tá bom? Então, um cheiro pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!